bem-vindo, Danilo. hein? Oi, ouvintes, amigos queridos e amigas, que prazer falar com vocês. Estou feliz da vida, cansado, mas feliz. Ó, você sempre foi assim? 220, pilhado, sem Sempre. energia, que esse alto astral. É óbvio que isso fica mais exaltado, fica maior quando eu estou dentro do estúdio da rádio, estou dentro do estúdio da TV, quando eu estou fazendo o que eu amo em cima do palco, né? Ali é meu playground, é ali que minha criança interior, vamos chamar assim, brota, e eu faço tudo valer a pena. O que significa isso, Ota? Todo o esforço que eu fiz e saí muito cedo de Cuiabá com 14, 15 anos, deixando o cotidiano dos meus pais, por mais que a gente conviva muito aqui em São Paulo e Rio, deixei de estar no dia a dia com eles, com a minha irmã, com meus sobrinhos, com amigos queridos. Eu não pude enterrar pessoas que eu amava e nem ver pessoas queridas nascendo, filhos de amigos e etc e tal. Então eu tenho que fazer isso valer a pena. Então essa alegria que eu transbordo, especialmente nos ambientes que eu faço o que eu amo, ela vem numa voltagem 220. Mas é claro, é lógico que no meu dia a dia eu equilibro muito, né? Eu sou um cara de negócios também, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar da minha família. Não dá para ser o Otaviano do palco cuidando dos problemas que surgem no cotidiano. Então, é um bom equilíbrio. Mas acho que é claro, né? A vida é uma montanha-russa de altos e baixos, né? Sim. Mas eu acho que você, ainda com dificuldades, que a gente pode até falar lá de Cuiabá, das origens, um problema sério que você enfrentou também de saúde, ainda que tenha esses baixos, me parece que você é uma pessoa que tenta olhar sempre pro positivo, Sempre. né? Com um olhar assim de esperança, de que não vai dar tudo certo. É isso, não é? É isso, eu não sou poliano a esse ponto, né? Como tudo é uau. Sim, sim. Não. Eu tenho o pé no chão, mas sou um sonhador. Eu sou um cara que encara os problemas com um sorrisinho no canto da boca, mas com a certeza que eu tenho que tratar com seriedade várias outras. E eu e a Flávia temos muito isso em comum. A gente brinca que não foi amor à primeira vista, foi bom humor à primeira vista. É tudo mais simples quando você tem isso mais fácil dentro de você, né? Quando esse bom humor está aqui ligado a partir de um pequeno botãozinho. A coisa fica fluida, né? Os desafios se tornam cada vez mais, entre aspas, fáceis de serem resolvidos, né? É claro que tem desafio que não tem como sorrir, você tem que chorar para tentar passar por um aprendizado, como o do próprio aneurisma. Mas se não fosse com esse bom humor, com essa leveza que está presente no meu cotidiano, que eu sou esse cara, tá? Por favor, não se engane, eu só não sou 220 o tempo todo, mas eu sou esse cara leve, divertido, brincalhão, converso com todo mundo, do porteiro ao assessorista, com o presidente da empresa. Isso é normal, isso é meu, é desse garoto do interiorzão, né, que não tem distinção entre as pessoas, os cargos, os olhares, tá, roupa X, roupa Y, cabelo branco, cabelo preto, não importa para mim. E é assim que eu tenho esse olhar, é desse ponto de partida que eu vejo a vida. Você falou da Flávia Alessandra, não sei se vai dar tempo da gente contar e detalhar todas as histórias, mas foi num cruzeiro, né? Sim, foi. Onde tudo começou. Foi. Há 19 anos mais ou menos. 19 já? Eu tinha acabado de me separar de uma pessoa que a gente estava juntos há 5, 6 anos, e a Flávia estava recém para se casar. Tava noiva, já tinha comprado uma casa com o futuro marido, vamos chamar assim. E de repente, eu com 3 meses de separação e Flávia no meio daquele turbilhão de emoções a favor e contra o casamento, sabe? Será que eu caso? Será que eu não caso? Já comprei uma casa. E o ex dela morava em Miami, São Paulo, Rio, ele ficava na ponte aérea por conta do negócio dele, eu vou ter que morar em Miami. Tava uma série de pensamentos, minha família, etc. Não tinha certeza, né? Não tinha certeza. E eu tava tristaço, separado, pensando na ex. E de repente, em 9 dias a bordo de um navio, fazendo um evento para uma grande companhia de petróleo do Brasil, a gente em 9 dias viveu um verdadeiro Big Brother, um reality show de convivência que podia dar super errado. Se ela fosse totalmente diferente de mim, ou se tivesse algum tipo de ruído, seria terrível. Por quê? Porque o evento, em 9 dias, o evento ficava com 1.500 brasileiros a bordo. A festa, a cerimônia que eu e ela apresentaríamos seria no 9º dia, no 8º dia, penúltimo dia de navegação. Ou seja, os 7 dias anteriores, a gente tinha que viver como um Big Brother. A gente tinha que ficar no quarto lado a lado, isso facilitou as coisas, o quarto lado a lado, a gente tinha que estar jantando do outro lado dos brasileiros juntos, a gente saía num carro separado dos outros brasileiros, por exemplo, o brasileiro saía às 9h30 da manhã, e foi uma baita de uma viagem, era Palma de Maiorca, descíamos em Tunísia, etc e tal. Então, um espetáculo, a gente fez uma lua de mel às avessas, sem saber. E aí os brasileiros desciam 9h30 e eu descia ou 8h30 ou 10h30, nunca no mesmo horário, e fazia o circuito oposto, para que a gente não tivesse... Então, assim, foi uma convivência intensa. E no primeiro dia já de navegação, na primeira visita, eu descobri que Flávia era a pessoa da minha vida, era a mulher da minha vida, porque quando a gente estava voltando da visita à cidade, ela estava com um saco plástico assim, branco, um em cada mão. Falei, o que é isso? Ela mostrou assim, ó, vinho, salame e queijinho. Pra comer a bordo? Vamos viver a vida.
Pronto, aí deu certo. Ela também era convidada dessa empresa. Convidada dessa empresa para apresentar o evento comigo. Ela tinha acabado de sair da novela Alma Gêmea. Foi em 2006, 2005, final de 2005, que acabou a novela, aquele espetáculo de novela das 6, com audiência de novela das 8. Então a Flávia estava com o cabelo loiro, estava tendo que usar peruca, ela usava peruca para circular no navio, para não ser vista, né? E aí a gente estava... foi uma coincidência do destino e em 5 meses depois a gente se casou. Fora esse episódio aí do Cruzeiro, antes vocês, claro, trabalhavam na mesma, né, emissora, mas... Não trabalhava na mesma emissora. Ainda não. Eu tava, naquela época, eu tava num ano meio sabático, meu pós-Record. Eu tinha acabado de sair da Band, Record, depois eu tava no ano sabático. Meu só fazendo eventos corporativos. Sabático não, desculpa, vou mudar. Não estava na TV somente. Eu estava trabalhando muito nos eventos corporativos. Exatamente, que foi um local que eu potencializei muito a época que eu queria continuar em contato com o público. E foi num desses eventos que eu conheci a Flávia. É óbvio que a gente vai falar aqui também, né, do seu retorno à Band, retorno à TV aberta, sobre essa nova fase do Melhor da Noite, que ganhou uma outra roupagem, novos quadros, colunistas. Mas também tem muita história, se você me permite, a gente já estava até aqui contando algumas, né? Mas eu queria falar um pouquinho de Cuiabá, que foi onde tudo começou, sua terra natal, né? Você vem para São Paulo com 14 para 15 anos. Isso. Para ser atleta. Isso. Era o esporte ou era o seu foco? Esporte era meu foco. Meu pai era muito adepto de atividades esportivas, sempre foi um cara atlético, sempre fez múltiplos esportes. Isso estava no meu DNA do dia a dia. Eu ia pro clube com meu pai, pro Cuiabá Tênis Clube, pro Monte Líbano, etc e tal. E teve um momento na minha vida, aos 13 para os 14 anos, em que o vôlei entrou de maneira tremenda na minha vida. Fiquei apaixonado pelo esporte. E teve uma hora que eu olhei para mim e falei assim, aqui não tem clube para mim, ó, aqui não tem onde eu quero ir evoluir. Qual que é o seu sonho, tá vendo? Ir para a seleção brasileira. Você tá louco, então vai para São Paulo. Qual é o maior clube do país hoje em dia? O Banespa, Esporte Clube Banespa, ali na Santa Amaro, perto do Barba Gato, da estátua do Barba Gato aqui em São Paulo. Aí, de repente, meu pai falou, então vai fazer um teste. Eu fui fazer um teste, passei numa peneira com não sei quantos outros 1000 atletas, no ginásio 1, e só 2 atletas passaram, né? O Wilson, que era do sul do país, e eu de Cuiabá. E meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram, graças a Deus, uma condição financeira muito boa e puderam me dar a estrutura para poder vir para cá, mas foram muito corajosos, independentemente da condição financeira deles, que puderam me dar um conforto e uma certa proteção. Era um garoto de 14 anos sozinho em São Paulo. Gente. Você veio sozinho? Vim sozinho, morando inicialmente eu morei embaixo do ginásio do Banespa, até a gente se adaptar à República dos Atletas, e depois eu fui assaltado 2 vezes ali perto do Santa Amaro. Aí meu pai ficou assustado e me levou para mais perto da Paulista, mudei de escola, fui para Objetivo, ali para o Colégio Objetivo, 900, Gazeta 900, e ali eu comecei a morar na Joaquim Eugênio de Lima e fiquei num local um pouco mais, vamos dizer, mais cheio de gente, que onde eu estava muito sem gente, esqueci qual é a palavra que usa, mas estava bem inabitado, vamos chamar assim. Então eu passava em locais à noite muito escuros, muito sozinho. Aí foi quando eu tomei 2 assaltos, tomei 2 sustos e aí não deu certo. Caramba, na cara e na coragem, então. Cara e coragem. Passou nessa peneira. Isso. Aí vim e comecei a jogar. E comecei a viver a vida. E não era amador, já era o Banespa. Era amador, mas com viés profissional. Já estava preparado. Já era uma escola de jogadores profissionais. Eu via passando na minha frente meus amigos Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, Montanaro da antiga geração e tantos outros que por ali passavam. Então, assim, eu já estava ali com um viés profissional, mas por mais que fosse amador ainda, porque não tinha um contrato, eu recebia como um profissional, eu tinha um tratamento como um profissional, não podia faltar treino. Tinha os coletivos, tinha os jogos profissionais, eu carregava o emblema de um clube que tinha a responsabilidade de construir uma escola e tanto, né? Jogava bem. Jogava bem, só não fui para a seleção brasileira porque eu era ruim, perto dos outros grandes atletas, eu falo isso. Eu só não fui da seleção brasileira porque tinha jogadores do nível de Marcelo Negrão, né? Então, assim... E aí também foi muito... Eu não pude testar ao máximo a minha capacidade como atleta, porque muito rapidamente... Uma outra rádio da nossa vida. Pode falar, Jovem Pan. A Jovem Pan surgiu na Joaquim Eugênio de Lima, na esquina da Alameda Santos. Uma coisa meio mística que aconteceu ali, inexplicável, né? Você sabe da história? Eu sei. Do anúncio, não foi? Tava tendo uma promoção, quase um flash mob da Pan em cima da marquise do Winston Churchill, que é o prédio onde ela fica. E eu tava vestido com a roupa do clube para pegar meu ônibus, o 5141 Santo Amaro, dose dupla, para chegar até o treino. E aí, nesse dia, eu esperando, e eu não sabia que ali na esquina de casa estava uma das maiores rádios do país. E eu falei, uau! Como assim? E eu já fazia um monte de imitação. Milkshake, fazia bateria eletrônica, e eu fazia SPX, um monte de coisas. Mas eu nunca sabia que isso poderia ser um dia usado para um trabalho, para uma vocação. E de repente ali aconteceu uma abertura de um portal dimensional. A hora que eu vi aquilo, falei, gente, me hipnotizou. Aí eu brinco que eu estava na calçada da Alameda Santos, ali com a Joaquim Eugênio de Lima, e sem pensar eu atravessei para outra calçada ali onde ficava o prédio da PAN.
E naquele momento, eu brinco que eu mudei da calçada do esporte para a calçada da comunicação e nunca atravessei a rua de volta. Porque aí me deu a doida, me deu a louca. Eu falei, bom, eles sumiram, a promoção acabou. Eu entrei no prédio e falei assim, para conhecer, ver como é que funciona. Mesma coisa chegando aqui na Band hoje, olhando para todos os estúdios, curioso, andando no corredor. Aí eu comecei a imitar na porta da rádio, para a pessoa da recepção, da da portaria. E ela, louca, o que você está fazendo? Para com isso. Começou a querer chamar a segurança. Não, que eu quero mostrar, eu sei fazer um monte de imitação. Comecei a imitar Robocop. Um monte de imitação louca, as pessoas passando pelo corredor, me vendo lá fora. Esse cara é doido, que maluco aí fora. Quando quase ela me chama o segurança de verdade, que eu estava travando uma terceira guerra mundial psicológica com ela, 2 caras vieram. Você é louco, meu? Falei, pô, sou, mas eu quero trabalhar aí. Do nada eu falei, eu quero trabalhar aí. Do nada. Dizendo que meu pai falou, as únicas 2 condições para você se manter em São Paulo é tirar nota boa, não faltar aula e não faltar o treino. E aí eu estava faltando treino nesse dia, que eu já tinha perdido o ônibus, e no outro dia, com certeza, eu ia já começar a gerar um outro problema para mim. Nesses 2 caras era o Beto Rivera, um dos maiores coordenadores artísticos do rádio brasileiro, um querido meu amigo, e outro era o Emílio Surita. E os 2 falaram, entra aí. Entrei. Isso já tem 35 anos. E foi um teste que você fez ali? Entrei num estúdiozinho pequenininho, de canto de corredor, abriram o microfone para mim, aí eu botei meu fone de ouvido, e ali eu abri um outro portal dimensional, muito mais lindo e profundo, parece. Eu não gosto de romantizar muito a minha história, mas ali aconteceu algo muito legal. Quando eu botei o fone de ouvido diante de um microfone profissional como esse, eu ouvi minha voz, com um reverb, eco. Eu comecei a falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Naquele momento, entre o microfone e a minha voz, eu descobria que nascia o comunicador. E eu falo uma coisa, tem dois momentos mais importantes da sua vida, que é o momento que você nasce e o momento que você descobre por que você nasceu. Ali eu descobri por que eu havia nascido. Mas antes disso, em Cuiabá, e mesmo depois quando você veio a São Paulo, ali com 14, 15 anos, qual era a sua relação com o rádio, com a comunicação, com a televisão? Você já idolatrava os grandes comunicadores, os grandes apresentadores, os animadores de auditório? Gostava de Silvio Santos, gostava de Faustão, apresentadores de rádio? Acompanhava, Otto? Acompanhava muito, mas não era como alguém que queria estar naquele local. Ou queria ter isso dentro de si. Eu não sabia, eu era um garotão. Se eu sou assim até hoje, essa usina de energia, imagina aos 15, 14 anos de idade. Eu tinha meus gravadorzinhos, aquele gravadorzinho de caixote, sabe, com fita cassete, e eu ficava imitando gravação de locutor de programas eleitorais. Boa tarde, meu número é 400 sobre 4.427, eu sou o vereador Otaviano Costa, não sei. E começava a imitar programas eleitorais, fazia o Lula, fazia o Papa, fazia Jânio Quadros, e fazia Paulo Henrique Amorim, e fazia alguns personagens icônicos da época, da política especialmente, né? E eu sempre via o Silvio Santos, sempre via o Chacrinha, sempre via Bolinha, sempre via Xuxa, sempre via essa galera que fazia parte e faz parte da nossa formação comunicativa, né? Mas nunca como professores, mas como ídolos de uma geração que assistia a TV aberta como se consome hoje a tela de um celular. Então eu tinha isso no meu dia a dia, ouvia a rádio, gostava, mas não sabia que era, sem querer, parte já do meu ser. Nesse momento você falou então que o Emílio e o Beto te dão essa oportunidade, né? E você é contratado ou não? Era um freela? Era contratado. Era contratado. Fazia um programa chamado Pandemônio. Pandemônio! Era tudo com boca. As vinhetas todas eram feitas com boca. Pandemônio. Era-se louco. E aí eu fazia o Pandemônio, que era das 10 à meia-noite, produzido pelo Paulinho Alcorage, um dos maiores nomes, o famoso velho do Rio da produção na radiofônica brasileira. Paulinho Alcorage produzia e reprisava de 4 às 6 da tarde aos domingos. Só que aí o Tutinha pediu que eu fizesse as madrugadas, para eu ganhar cancha de locutor. Aí eu ia para a madrugada, das 2 às 6. Brabeza, fazia as folgas, fazia tudo, das 2 às 6 da manhã, escondido dos meus pais, né? Porque se eu conto com meus pais que eu estou atravessando a Avenida Paulista às 1h30 da manhã ou às 6 horas da manhã, e sei que vai atrasar a escola, e eu me ferrei com a escola, né? Eles não iam deixar eu fazer, protegendo o seu filho. Você fez rádio, então eles não sabiam, então? Não, inicialmente não. Inicialmente foi escondido. Se eu falasse para eles, eles não iam deixar. Você tá louco, você não precisa disso, você vem para cá, você cuida da escola, cuida do vôlei, você volta para casa. E eu escondido comecei a fazer meu processo de transformação. Deu para tocar o vôlei junto? Não. Deu mais 6 meses, eu perdi a performance, eu perdi o foco, fui emprestado pro Clube Paulistano.
Aí fiquei jogando no Paulistano, que de certa maneira foi mais um conforto para mim, porque eu fiquei mais próximo de casa, então deu para tocar o resto das coisas com mais tranquilidade, não tinha que atravessar até Santa Amaro para jogar, então foi legal, foi um processo de desmame, vamos chamar assim, do esporte, e que foi facilitando a minha vida para a comunicação. E lógico que depois do Paulistano, fechou o ciclo do esporte, ou profissionalmente falando, ou semi-profissionalmente falando, e me dediquei completamente à minha formação. E o momento que você avisa os seus pais que você estava na rádio aí, que deixou o vôlei? Engraçado que eu não lembro exatamente quando foi esse momento, se foi uma reunião numa sala, tenho algo para contar para vocês, papai e mamãe. Ou se eles aqui em São Paulo descobriram, ou se eu liguei e falei por telefone. Não, isso é uma memória que eu tento ativar, não consigo. E olha que eu tenho uma memória excepcional. Mas eu não me lembro, mas acho que deu certo, acho que eles toparam que eu estou aqui até hoje, né? Então, eles sempre foram muito parceiros. Meus pais são pessoas, meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, vieram de famílias muito boas, com uma visão e uma cultura educacional muito legal, fizeram a gestão do meu caráter muito bem até os 14 anos, graças a Deus. Eu vejo isso na Olívia, na minha filha, eu vejo isso dos meus sobrinhos, e os dois me prepararam para esse desafio e foram muito corajosos, como eu disse, né, de me colocarem nesse mundão de São Paulo aqui, com 14 anos, sem celular, sem WhatsApp, era ligar no orelhão para falar com a mãe. Eu ligava do orelhão para falar com a mãe. Não tinha telefone, que custava caro ter um telefone. E eu não tinha um telefone para meu. Imagina, a família brasileira, se tivesse um telefone, era um luxo. É verdade. Custava caro pra caramba. Então só tinha em Cuiabá. Então, para ligar para casa, eu tinha que ir no orelhão. No dia do meu aniversário de 15 anos, eu liguei do orelhão para minha mãe, para meu pai. Lá, eu lembro disso claramente. Então, eles foram muito corajosos. Se virava bem aqui? Muito. Eu sempre fui muito rato, como brinca, né? Sempre fui muito esperto. Eu entrava em qualquer cantinho, saía de qualquer cantinho, atento aqui, atento ali. Eu sempre fui um solteirão com uns 18 anos, 19 anos, um garoto cheio de organização. Eu era bagunceiro, mas eu tinha uma máxima de quanto mais eu bagunço, mais eu tenho que organizar. Quanto mais eu sujo, mais eu tenho que sujar. Então, eu sempre tentava manter o equilíbrio para não ficar doido. Mas é lógico que eu reunia a galera em casa para fazer um som, para assistir filme, etc e tal. Bagunça, mas eu era o primeiro já a levantar e começar a organizar as coisas. Você é desapegado dos lugares que você passa? Porque você é natural de Cuiabá e veio para São Paulo. Ficou bastante tempo aqui. Hoje você estava me dizendo que por conta, né, do programa você fica indo e voltando do Rio de Janeiro, que é onde você mora também já há muitos anos, né? 18 anos já. 18, né? Em São Paulo foram quantos anos, São 20 Paulo? anos mais ou menos. Então, mais ou menos o mesmo período, né? Você é desapegado? Você sente saudade de São Paulo? Não gosto da palavra desapegado porque eu não me desapego de nada. Cuiabá é minha vida. Cuiabá é meu espírito. Lá é minha família. Tem família lá? Tenho, muitos. E muitos amigos também. Muitos familiares e amigos. Então, Cuiabá é meu berço. E para lá que eu vou e volto me sentindo em casa sempre. O Rio se transformou nisso também agora para mim. É lá que eu tive a minha filha. É lá que eu tenho a Júlia também. É lá que eu tenho a Flávia. É lá que eu tenho uma vida muito boa, confortável, graças a Deus. E São Paulo é meu berço de gratidão, é meu berço profissional. E também, por que não, pessoal? Fui muito feliz também aqui com vários amigos, colhi muitos frutos pessoais e profissionais. Então, assim, desapegar delas eu não desapego jamais. Agora, a capacidade de mutação e de transformação, que aí eu gosto, sim. Vamos mudar? Vamos mudar. Vamos enfrentar esse desafio? Vamos. Talvez essa tenha sido a decisão, talvez não, com certeza a decisão mais difícil para mim em termos de mais uma mudança na sua vida aos 50, quase 52 anos de idade. Até pelo extremo conforto que eu tenho na minha vida já conquistado nesses todos os anos. Sair daquela estrutura que eu tenho no Rio para estar aqui de novo, numa estrutura que eu estou construindo. E mais do que isso, depois de tudo que eu vivi com a cirurgia, eu estou dando valor a cada segundo, ao lado da minha família, ao lado dos meus amigos. E agora eu não estou com alguns segundos da vida da minha filha mais velha. Da minha filha mais nova e mais velha, da Flávia. Sim. Então isso apertou muito meu coração, ainda é uma questão que eu tenho que resolver, porque hoje, por exemplo, eu estou com minha filha vindo para cá, eu quero pegar no aeroporto, que ela vai assistir Olivia Rodrigo hoje, nós estamos gravando o programa no dia do Lollapalooza, e aí essa gangorra da vida. O Melhor da Noite se apresenta quarta, quinta e sexta. Isso. Aí você vem do Rio na própria quarta. Quarta tarde. Quarta tarde, aí fica até... Sábado, 10 e 15 da manhã. Já tem os voos comprados todos no horáriozinho certinho. Tudo certinho, né? E aqui você fica num flat, Eu peguei um apartamento que é um conceito legal, que não é nem um apartamento comum, quer dizer, não é de uma pessoa, pertence a um negócio maior, uma grande empresa, e tem serviços de hotel, e fica no meio do caminho. E eu não preciso pagar IPTU, eu não preciso pagar luz, eu não preciso pagar água, eu não preciso pagar TV a cabo, Wi-Fi, que já está tudo inserido do mesmo pagamento que você faz. E o mais legal, não tem que pagar, não tem que ter fiador. Então é um local. E é muito gostoso, uma estrutura nova, um novo conceito de moradia. Então isso me deixou mais próximo da minha
do padrão de vida que eu estou acostumado e que com os confortos que me fazem pensar apenas no trabalho. A Flávia deve ter muitos compromissos aqui também, São Paulo. Às vezes... Nós temos negócios aqui. São Paulo, nós temos ótimos negócios aqui, nós temos muitos amigos, temos muitos trabalhos publicitários, eventos, a gente vive aqui. Essa semana, por exemplo, eu não consegui voltar para São Paulo, para o Rio. O sábado passado, eu tô desde a outra quarta-feira, estou uma semana e meia aqui, porque eu acabei emendando palestra, fizemos uma filmagem publicitária de uma grande campanha que vai entrar no ar e não consegui voltar. Aí o coração fica mais apertado. Mas por um lado, você aproveita para ir no médico, meu médico é daqui, aproveita para ficar mais próximo também de coisas que são cotidianas para mim. Otto, não vai dar tempo da gente detalhar tudo, contar tudo, mas é importante a gente pincelar aqui algumas coisas, né? Porque você já falou da sua passagem pro rádio. Aí a experiência na televisão começou no SBT. SBT. SBT foi a primeira experiência em televisão. Em televisão. Foi na escolinha? Foi... Escolinha do Golias. Escolinha do Golias. O seu trabalho cronológico é maravilhoso. Talvez um dos caras que mais têm acertado coisas da minha vida. Sério, incrível você, parabéns. Como você foi do rádio pra TV? O programa Pandemônio estava fazendo um relativo sucesso. Na escola, no Colégio Objetivo, as pessoas já sabiam que eu era o cara do Pânico, do Pandemônio, que fazia a rádio. Então, um certo status de alguém que trabalha com mídia. E lá na mesma sala que a minha, coincidência do destino não, estudava uma querida amiga chamada Patrícia Opic, atriz, que trabalhava na Praça Nossa e trabalhava também na Escolinha do Golias. E um certo dia, sabendo desse meu local de interesse por rádio, falou: você não quer conhecer a TV? TV, mano, TV era tipo Disneylândia hoje pra mim, sabe? Uma coisa muito distante. E aí? Vamos lá comigo ver a gravação um dia. Quando ela me levou aqui na Alfonso Bovero, no Sumaré, ao lado do prédio da MTV. Tem a Padaria Real ali. Padaria Real, antigo prédio da TV Tupi. A hora que eu entrei na TV, era o rádio multiplicado por 100. Era o rádio multiplicado por 1000. Eu digo em termos estruturais, em termos de um garoto de 17 anos, 16 anos que eu tinha na época, olhando para tudo aquilo com uma grandiosidade muito maior do que a minha imaginação, né? Então, eu fui fisgado imediatamente por aquilo, fascinado, elefantes passando por um lado, Lombardi passando por outro, 33, 34, 45, e comecei a ficar fascinado com aquilo. Ela entrou para gravar dentro do estúdio, eu fiquei vendo por um monitor e de repente eu falei, cara, eu preciso inserir aqui, preciso entrar aqui. Ela foi gravar a praça. Ela foi gravar a escolinha nesse dia. A escolinha. E aí eu vi um cara que estava fazendo com um roteiro na mão, acompanhando umas coisas na TV. E eu cheguei perto dele, com a maior cara do pau do mundo, que eu sou assim. Cheguei e falei assim, tudo bem? É tudo. Eu sou amigo da Patrícia Opic. Ele, e daí? Então, não, eu sei fazer imitações. O quê? Sei fazer imitações. Imitações é... O que é isso? Milkshake. Mas sei fazer bateria eletrônica. Fiz a mesma coisa que eu fiz na porta da rádio. O cara começou a rir. Que legal, cara. Você está com a Patrícia Opic? Eu falei, tô com a Patrícia. Você é ator? Eu falei, não, mas eu posso me preparar para ser ator. Eu tenho um personagem pra você. Entrei na escolinha na cara de pau, era um personagem chamado Guidalberto Boa Pinta, que era um cara que, assim como aquele maluco da Locademia de Polícia, sim. Aquele ator negro maravilhoso que fazia as imitações, tinha um personagem, era eu e o Norton Nascimento, saudoso ator Norton Nascimento. O Norton tava com a namorada assim, tomando um milkshake, e eu do ladinho ali, querendo roubar a namorada dele. E pra fazer isso acontecer, a hora que ele ia pegar o milkshake, eu fazia o barulho. A namorada, ai, Norton... Que barulho feio, eu não gosto de namorada que faz com isso. Aí cada vez eu ia fazendo um monte de coisa com efeito sonoro para fazer ela se separar dele, eu sempre saía com ela. Aquelas esquetes de programas de humor tradicional. Existe uma diferença, né, de você fazer isso no rádio, as imitações, o próprio barulho, né, com a boca, tudo que você faz, os sons, num programa de rádio. Quando você vai pra televisão, aí você ganha cara, você ganha corpo, você ganha jeito, ainda que seja através de um personagem, não é? Você falou que, para esse rapaz aí do SBT, você falou que não era ator, mas que você ia se preparar. Como que foi isso? Essa virada também de que agora, opa, peraí, eu tô fazendo um personagem, eu estou fazendo televisão, Rolou porque eles precisavam de um DRT. Então, enquanto eu não tinha o DRT, em 2 meses, 1 mês e meio, eu fiz cursos preparatórios. Célia Helena, eu fiz Cristina Mutarelli, eu fiz uma série de cursos profissionais, semi-profissionalizantes e profissionalizantes, para poder pelo menos já comprovar para o SBT que eu estava fazendo o curso para ganhar. E aí eu fiz uma peça também, aí eu fiz... A rádio já me ajudava a tirar o DRT, o tempo que eu já estava no rádio também já me ajudava a tirar o DRT. Então teve uma série de vantagens para mim que me ajudaram nesse processo. Mas foi imediata a noção de que eu precisava ter credenciais e ter, como que eu posso dizer, o registro, o DRT mesmo, para poder, com chancela institucionalizada, fazer o meu trabalho garantido e legalmente. E aí você ficou no SBT durante Eu acho que foi muito rápida essa passagem, durou acho que uns 8, 7 meses, 6 meses. E foi muito engraçado, porque no SBT eu saía sempre pela porta dos fundos da Sumaré, que era mais próxima do meu ponto de ônibus para ir embora.
Certa vez estava tendo uma obra da Sabesp, essa porta estava fechada, me obrigou a sair pela porta principal, que me obrigava a dar uma volta muito grande, passando pela padaria Real, em frente à frutaria. E aquele prédio que eu sempre via ali, para mim, era um prédio da administração do SBT, porque eu achava que o Silvio ficava ali, ô Taviano, seu trouxa, oi, você vai trabalhar, vagabundo? Eu achava que ele estava ali no prédio. Só que quando eu dei a volta, eu descobri que não era o SBT e era da MTV, o logotipo estava ali. E meu pai sempre falava uma coisa, ó, eu entendi que você não gosta de sala de aula. Não gosto que você, eu já vi que você não gosta de estar dentro preso lá com o professor, mas você tem que ler, você tem que saber tudo que te interessa, você tem que ficar sabendo das notícias que cercam o que você está movendo aí. E eu sabia da chegada da MTV. Eu sabia que a MTV estava procurando apresentadores. O que eu fiz naquele exato momento? Lá vou eu de novo. Entrei na MTV, que era o YouTube daquela nossa geração. Eram as coisas mais modernas. Eram descoladas, eram os caras de cabelo roxo passando, eram os caras com gel fixador, bozano passando. E eu, uau, deslumbrado com aquilo. Um vídeo wall, atrás do balcão da recepção. Lindo, eu lembro até hoje. O que eu fiz? Tudo bom, boa tarde. Eu sou radialista, eu sou ator do SBT, já metia essa, e eu faço imitações. Ah, que legal. Você tem uma fita demo? Não tem, mas eu posso fazer um milkshake pra você. Comecei a mostrar. Terceira vez já pode pedir música. Exatamente. Aí são esses 3 capítulos. Ela se cansou um ponto, falou assim: tá bom, liga pra esse cara. Mas eu soube que eles estavam fazendo teste pra VJs, pra apresentadores. E eu cansei tanto ela, porque ela falou que tinha acabado já, os testes tinham acabado, já tinham encerrados. Mas eu cansei tanto ela que ela me deu o telefone de um cara, Zeca Camargo. O Zeca Camargo, jornalista do Fantástico, etc. E tal, que trabalhou na Band aqui, fez o Melhor da Noite. Zeca Camargo, na mesma hora, eu desço as escadarias da MTV, vou na frente ali, na frutaria ali, na verduraria, naquela barraca de frutas, e tinha um orelhão do lado. Liguei. Alô, Zeca? Oi, aqui é o Taviano Costa. Grande bosta, não. Então, eu sou ator do SBT. Ah, tá bom. Eu sou radialista. Tá. Então, eu quero ser apresentador aí. Eu posso fazer um teste? Já encerramos os testes. Aí eu comecei com o Zeca, até que a outra, mas eu faço o Pandemônio. Você faz o quê? O Pandemônio. Da rádio? Sim. Você faz Fernando, Insuportável, Carlos, Burrão, alguns dos personagens? Faço. Eu amo o programa. Onde é que você tá? Falei, tô aqui em frente. Eu tô te olhando pela janela. Ele, fala sério, onde você tá? Tô te olhando pela janela. Eu tô em frente aqui no orelhão, Zeca. Sobe aí. Subi, voltei no balcão, a moça não acreditou. O que você fez? 4º andar, subi e consegui um teste. No outro sábado, assim, eu estava lá dentro e consegui entrar na MTV. Você fez parte da segunda... Vamos chamar assim, a primeira e meia, vamos chamar assim, quase segunda geração. Que entrou a Rita, que era apresentadora duas figuras negras muito lindas e potentes. Um era o Felipe, do Yo, MTV Rap. E a outra era a Rita, que fazia parte do Reggae MTV. E eu entrei com a coisa mais louca. Eu era o fio desencapado da história lá, junto com Thunder, Cuca, Maria Paula, Astrid, Zeca, aquela hora geração de ouro. Nessa época você já tinha deixado, então, rádio e o SBT também. E o SBT deixei logo depois, porque tentei cruzar os dois, mas não deu. E o rádio eu saí antes até, porque tem uma coisa muito interessante. No rádio, para quem trabalha com rádio, sabe que não sei como é que é hoje em dia, mas tem um momento que você está lá contratado, fazendo as suas madrugadas, você tem o seu programa Pandemônio, mas tem um dia que você tem que ir lá para o estúdio gravar as publicidades todas. E eu ficava das 2 às 6 da tarde gravando 400 publicidades lá para a rádio, sem receber um peanuts a mais por isso, sem receber nada a mais por isso. Era condição sine qua non, condição contratual. Certa vez, Dudu Marotti, produtor, já na MTV, eu estava na migração para o rádio, falou, você não quer vir aqui gravar um negocinho para mim, pro Chocolates Rock? Aí eu falei, claro, por que não? O que é? Campanha? Campanha, publicidade, você nunca fez? Nunca fiz. Fica aqui pertinho do Afonso Bovero, fico logo atrás aqui. Eu falei, claro. Fui até lá, entrei no estúdio. Aí, entra no estúdio aí, faz para mim Chocolates Rock, todo mundo curte. Eu fiz, Chocolates Rock, todo mundo curte. Faz um pouquinho mais para cima, Chocolates Rock, todo mundo curte. Mas mais cool, Chocolates Rock, todo mundo curte. Obrigado, Ota. Beijão, fala com a Diana para acertar seu pagamento. Eu nem tinha falado de pagamento. Nem tinha... Sabe como você vai mais pelo barato da coisa? Porque ele era o produtor do Skank, etc e tal. Um puta estúdio lindo, etc e tal. Aí foi com a Diana falou assim, seu valor aqui, sei lá, 500. Aí eu falei, você quer ganhar em dólares? Você prefere dólares ou cruzeiro? Sei lá qual era a moeda da época. Eu falei, dólares? Dólares, lógico. Tá bom, $500. Você recebe daqui a 15 dias, tá? Tá aqui a nota. Você me passa a sua nota fiscal? Eu já tinha nota, já tinha aberto minha empresa. Eu recebi $500 para fazer Chocolates Rock, todo mundo curte. A empresa era gringa, não sei qual que era, não sei se era... Não lembro qual que era a empresa gringa, se era PepsiCo, não lembro qual que era, porque recebia de fora.
Cara, mudou muito a minha cabeça. Com todo respeito ao radinho, que é meu templo de formação como comunicador, e eu falo, rádio para mim é sagrado, rádio é a escola de quem quer se comunicar, rádio para mim é a magia da comunicação, é a imaginação. Por mais que tenhamos o suporte do vídeo, a imaginação é fantástica. Mas naquele momento deu um clique muito grande comigo. Acho que já era um pouco da minha veia empreendedora, falando assim, cara, se eu fizer... só essa locução pagou o meu salário e meio para estar lá todo santo dia, não sei o que lá. Quer saber? Aí você já tinha deixado, então, o rádio, e aí depois que veio a MTV, depois também deixou o SBT e ficou só com a MTV. MTV, locuções publicitárias, e aí comecei a abrir o portal dos eventos corporativos. A MTV também trouxe muita publicidade para mim também, em termos de campanhas também, presenças, que era uma coisa mais normal, não tinha digital, então era coisa física mesmo, né? O rádio, se eu não me engano, você chegou a voltar na Rádio Globo, agora naquela formação? Cheguei até aí antes, depois eu voltei para Nova FM com o tio Lélio, lembra do Lélio? O Lélio me convidou para uma época fazer a reestruturação do Nova FM, mas fiquei curto espaço de tempo também e saí. E depois, sim, há poucos anos, a Rádio Globo foi reestruturada de 2016 até 2018. Eu fiquei 2 anos fazendo das 8 da manhã até as 11h30, assumindo lá o horário da manhã. E foi uma diversão. Eu era um louco, né? Porque eu entrava às 8 da manhã no ar, saía de casa às 7 horas, e entrava no ar às 8, depois eu ia para o video show. Eu almoçava dentro dos estúdios e já ia pro video show 1h30 da tarde sentado no balcão para entrar ao vivo 15 para as 2 horas da tarde. E saia de lá 4 da tarde. Agora, tem várias passagens aqui, tem a Record, a Band, não é? A Globo também. Na Band tem uma história também muito, muito curiosa, não é? Porque você veio com a saída do Luciano Huck, né? Do Sim. Programa H, ele já... Estava indo para a Globo. Fechadíssimo isso? com a Globo. E aí entra uma pessoa também que foi muito generosa com você, a quem você sempre agradece, fala sobre, que foi o Faustão. Faustão. Você tinha sido repórter do Domingão do Faustão. Já estava 2 anos, de 97 até 99 eu fiquei com o Fausto como repórter dele. E aí, qual que é a influência dele aqui na sua vinda para a Band, na primeira passagem? Eu era repórter, eu entrei como ator de pegadinhas no Faustão. Eu fui o Ivo Holanda do Faustão. E aí, como ator de pegadinhas, eu havia condicionado uma coisa para Leonor Correia, naquela época era a atual diretora, irmã do Faustão. Sim. E a Léo, eu falei, Léo, eu sou ator, eu faço pegadinhas, mas como ela não tinha um espaço para repórter ou apresentador de qualquer quadro, eu falei para ela, eu topo, mas eu quero que em troca disso você me garanta uma chance daqui a 6 meses, ou quando você achar necessário. Está garantido, ó, até ela cumpriu com a palavra. 4, 5, 6 meses depois, ela me deu a chance de ser o primeiro repórter, um dos primeiros repórteres do Faustão, que sofreu uma roupagem muito legal com a chegada do Alberto Luchetti, diretor, e com a supervisão do Roberto Talma. E ali, naquele momento, eu comecei a viajar o Brasil e o mundo, fazendo ao vivo, gravado, matérias com artistas, etc e tal. Sabendo desse universo, dessa loteria de quem vai, esse páreo, melhor dizendo, quem vai substituir Luciano Huck no H, eu era cavalo totalmente fora do páreo. Eu era o repórter do Faustão e eu nem estava imaginando isso, que eu estava feliz. Eu estava na Globo, trabalhando com o Faustão, viajando o Brasil e o mundo, etc e tal. E aí, nem estava contando com isso. E certa vez... eu pedi pro Fausto, pedi pro Luchetti uma chance de fazer algo também que foi inusitado para eles. Eu era repórter, tinha crachá de repórter. Só que eu sempre tive a convicção que eu estava nas melhores faculdades da vida, né, do audiovisual. Então, assim, eu estava lá de um mestre como o Faustão, de outros mestres na direção, de outros mestres na produção, podendo aprender isso na prática, assim como foi com a rádio logo no início. E aí eu ia para lá, domingos que eu não estava ao vivo ou gravado, eu ia lá para a TV, eu ia lá para o Projac, começamos no Teatro Fênix. E aí eu ia para lá para aprender, ver, observar, circular, dominar e, claro, ampliar relacionamento e gerar novas oportunidades. E certa vez eu gerei uma oportunidade que causou esse momento que o Fausto me indicou. Que eu já tinha sido o Ivo Holanda do Fausto, eu falei assim, por que não ser o Liminha do Faustão? Como assim, Otaviano? Liguei pro Luchetti, falei, Luchetti, eu fui no estúdio agora lá, do Fausto, antes de começar o programa, e a plateia está lá, são 400, não sei quantas pessoas, todo mundo parada, com frio, porque o ar-condicionado do Fausto é caracteristicamente muito conhecido por ser muito frio, e eles estão quietinhos, e eu vi que as câmeras, isso eu não contei para o Luchetti, eu vi que as câmeras estavam todas abertas, apontadas para o púlpito, para a plateia, não estava virada para o chão, nem para a parede. Aí eu fui no switcher, na sala de controle, e vi que todos os monitores estavam abertos, e mostrando no sinal da câmera, ou seja, um preview ali. Falei, cara, na minha imaginação, alguém está vendo isso, alguém pode ver isso. Se alguém vê isso, eu tenho ali uma janela de oportunidade. O que eu fiz? Luchetti, pode ser o Liminha do Fausto? Você é louco, meu? Você é meu repórter, ele italiano. Chega lá, ele falou, não, mas me dá uma chance, eu animo pro Fausto, o Fausto vai chegar com a plateia pegando fogo, para ele vai ser legal pra caramba. Você tá certo disso? Eu tô certo disso, tá bom. Comecei a animar a plateia.
E comecei a virar, pensando que aquilo era meu. Eu roubei o MSP, Movimento dos 100 Programa, roubando, invadindo o Teatro do Fausto. E comecei a fazer aquilo do meu sonho, em realidade, sabe? Eu me realizava naquilo. Quase como um cara que vivendo os seus sonhos da vida real. Guarde esse momento. Estava viajando com o Charlie Brown Jr. para Califórnia em 99, mostrando para eles o maior pista de skate indoor do mundo, Chorão vivendo o auge da sua carreira, tocando no rádio, etc e tal, fazendo uma matéria com estrutura de gravador quando você tinha dinheiro, tinha limusine para andar com eles pela cidade, uma coisa fantástica. Gravando pro Domingão. Domingão. No final da matéria, tô com o Charlie Brown Jr., todos eles, Tiagão, Pelado, Champignon, Chorão, Marcão, enfim, todo mundo, em Venice Beach, batendo um papo sobre o futuro, sobre o todo, pô, tomando uma cerveja ali, já tínhamos acabado de fazer a gravação toda, o penúltimo dia de embarque deles, eles iam embora já no outro dia de manhã, e eu virei pro Chorão e falei, Chorão, qual que é o seu sonho, cara? Aí isso aqui, ele falou, meu sonho tá aqui, cara, tô viajando com vocês, TV Globo, com tudo pago, comendo de tudo, realizou seu sonho? Realizei. Aí ele virou pra mim, qual que é o seu sonho, Otto? Meu sonho? Ué, meu sonho é esse, eu tô na Califórnia com o Chorão, com o Charlie Brown, tô na Globo, não. Ele falou, esse é meu sonho, esse é o nosso sonho. Qual que é o seu sonho, Otto? Aí eu pensei um pouquinho melhor, né? Com a cervejinha na mão, olhando para aquele horizonte lá californiano, falei, tem meu programa de TV, tem meu auditório, eu quero ser apresentador, comunicador. Aí ele virou, anota aí, Elinho, Paulinha Torres, produtora nossa, galera aqui, ó, rapaziada, o Otto vai ter o programa dele, o dia que ele tiver o programa dele, quer ter o programa dele, o dia que ele tiver o programa dele, vamos tocar no primeiro dia, fechou? Tá fechado? Tá fechado? Cola aí, é nóis, mano. Beijo, tchau, ele viajou. 2 dias depois, eu fiquei na Califórnia mais 4 dias de férias, vamos chamar assim, pedi uma folga pra Globo, pagando tudo. Aí eu falei, curtindo, segundo dia toca aquele telefone, eu tava com o celularzinho já, aí tocou, apareceu 00000, aquele telefone que você dá medo, cada ligação a 1 minuto nos Estados Unidos custava caro pra cacete pra esse garoto que ainda tava trabalhando, né, burro pra pagar as contas. Sou Taviano, tudo bem? Boa tarde. Aí eu falei, boa tarde. Aqui é a secretária do seu Johnny Saad, presidente da Rede Bandeirantes. Falei, claro, pois não. Imaginando alguma coisa ligada ao Luciano, o H, mas não. Ainda era o que tá acontecendo? Meu divertidamente ficou doido, né? Não é possível, deve ser ele, tá vendo? O medo, né? Que eu fiz o medo no filme. Não é possível, Otto. Aí de repente, ô Tavianinho, querido, tudo bem? Tudo. Aqui é o Paulo Saad, eu sou vice-presidente da Rede Bandeirantes na época, eu tô com o Johnny, que é o presidente, meu primo, tô com o Nilton Travesso, tô com o Ivan Magalhães, saudoso Ivan, e assim sendo, a gente queria te fazer uma proposta, porque o Faustão nos mandou uma fita sua. Você deve estar sabendo da série do Luciano. Eu falei, tô sabendo, então, pois é, o Faustão, que é nosso amigo, nos apresentou uma fita que você já tinha mandado para ele, que era uma fita cassete que eu tinha mandado há muito tempo atrás, para entrar no Fausto. E aí, ele mandou uma fita cassete que tem uma série de coisas suas da MTV, tem você em rádio, tem você no SBT, tem você no SBT com a Angélica, que depois eu fui ator manipulador da Angélica, eu fui Louro José também. Casa da Angélica. Casa da Angélica. E aí, e tem aqui uma gravação sua na plateia, animando o público, o auditório do Faustão. Falei, o quê? Sim. O Fausto pediu para gravar você animando a plateia e mandou pra gente, e a gente queria te convidar para ser o novo apresentador do H. Pum. Ó como é doida a vida. O que eu havia lá imaginado como uma certa estratégia, deu certo. A câmera estava aberta, alguém estava vendo, o Fausto estava vendo. E gerou essa oportunidade que mudou a minha vida. Assumi o H em 99, em outubro de 99, e fiquei até dezembro como H, e depois em janeiro virou O positivo no verão no Rio de Janeiro. Daí O positivo, depois o super positivo. Aí virou um mix, nem eu me lembro direito. Aí virou O positivo, depois virou O super positivo, e depois virou só super positivo, uma coisa assim. Esse ficou alguns anos aqui. 2 anos completos. 2 anos, né? E aí depois daqui você já volta pra... Vou pra Record. Record fez uma proposta incrível pra mim, financeiramente falando. Foi difícil pra um garoto de 25, 26 anos recusar. Talvez, repensando um pouco, eu deveria ter ficado mais tempo aqui, maturado mais ainda. Mas eu preferi me aventurar e ouvir algumas pessoas, e financeiramente era uma tacada em tanto para um garoto como eu. Então, foi fundamental esse aprendizado. Não foram os 3 melhores anos da minha vida, confesso, porque artisticamente eu fui lá com a visão de um diretor que na época enxergava a minha figura dentro da programação, não só a minha figura, mas o público jovem dentro da programação. E aí, quando eu cheguei, 5 meses depois, 4 meses depois, eu estreiei um programa chamado Domínio Público, que era no final do dia. Mas tiveram algumas situações, por exemplo, esse diretor saiu e veio um outro diretor que não me enxergava na programação, não por ter uma questão sobre o meu talento, mas mais por uma questão de estratégia, de uma TV que não estava enxergando jovem
no seu foco. E faz sentido se a gente olhar hoje com frieza, faz todo sentido. Mas teve um erro estratégico também que ajudou a encerrar o ciclo e me colocar na geladeira, que foi um grande problema para mim. Foi bem desafiador para quem ama o que faz, ficar parado em casa, ganhando uma grana e tanto. Então você é hipócrita que não é que seja ruim. Você ganha uma baita de uma grana sem fazer nada, pô, é legal pra caramba. Mas para quem ama o que faz e que abdicou da vida com os pais, do dia a dia com as famílias, com os amigos, esse sacrifício não pode ser pago só por dinheiro. E aí, naquele momento, me colocaram na grade de programação com o domínio público, que ficava entre Note a Note da Claudete Troiano e o Cidade Alerta com o Datena. Imagina, aí você pensando como alguém de televisão, imagina só, você tem um programa de público feminino 45 mais com com Note a Note, e depois um programa 45 mais, adulto, feminino, masculino, policialesco, e um programa jovem recebendo Sepultura no meio. Difícil realmente fazer a sustentação da audiência. Isso acabou ocasionando a minha ida para a geladeira em vários momentos. Aí nós tentamos voltar com outros formatos, voltei com o No Vermelho, voltei com, enfim, mas acabou que não ficou do jeito que eu queria. Foram 3 anos, depois de lá eu fiquei naquele ano meio sabático dentro do universo corporativo, eu trabalhei pra caramba e foi quando eu conheci a Flavinha. Nesse ano sabático que você falou agora, foi quando você retorna para Cuiabá? Ou não? Isso foi bem antes? Isso foi bem antes. Bem antes. Foi em final de 94. Final de 94 eu tava com a Casa da Angélica. Eu tinha saído da MTV e tava com o diretor Rogério Galo, que na mesma época, em 2000, aqui tava comigo também na Band, como diretor artístico. O Rogério sai da MTV, eu vou pra casa, ele vai pro SBT, monta o Casa da Angélica com a Angélica e ele precisa de alguns amigos malucos. E ele me chamou, Ota, quer ser o Louro José da Angélica? Que nem é. Aí eu falei, claro. Para ser ator manipulador de vários bonequinhos. Eu tinha vários bonequinhos e ficava com a mão. Ei, Ansel, tá vendo? Chega lá com vai, né? E conversava com ela. E eu fiquei 1 ano inteiro, quase inteiro, abaixo dessa mesa sem ser visto. Eu era um incógnito. Mas graças a Deus eu fiquei de joelhos para minha carreira, me dediquei muito, mostrei que eu era capaz e sempre acreditei naquilo que sempre alguém vai estar te observando, e o Faustão foi o exemplo disso. E eu sabia que alguém estava me observando. E o meu querido amigo, diretor Marcelo Zambelli, viu que eu era um cara muito dedicado e me deu uma chance, sabendo que eu era ator, de contracenar com a Angélica. Aí eu comecei a fazer umas sketches com a Angélica de humor, chamava o Angélica 11h30, 4h30, aliás, que o Jô estava na SBT nessa época, e aí a Angélica vestia-se de Jô, e aí eu ficava como todos os convidados malucos que passavam ali. Tinha até um que lembrava o rádio, que era o FM, Fernando Morales. O cara que falava mais rápido do mundo, maravilhoso, era o cara que não parava de falar o tempo todo, a Angélica tentando entrevistar, e eu não parava de falar porque essa velocidade era insuportável. E ele desse jeito o tempo todo, chegava lá com um óculos, fone de ouvido, e era um saco de ouvir ele. Então eram vários personagens e eu que dava vida para todos eles. E aí fazia tempestade de lágrimas. Eu falei desse episódio, né, que você, depois já de trabalhos, né, na televisão, no rádio, você passa por um momento ali difícil, que é quando você retorna para Cuiabá, não sei por quanto tempo você passa lá, mas foi importante, né, essa reconexão aí, esse contato mesmo com a sua família, não é? Porque... hoje a gente tem burnout, né? A palavra burnout. Acho que na época não tinha, mas você não estava legal, você estava passando por um momento difícil na sua vida, aquela coisa, não é? Eu quero saber o seguinte, Ota, depois desse episódio aí, que foi bem antes, né, disso tudo que você contou, em algum outro momento da sua carreira, esse problema de saúde grave que você passou, em algum momento você chegou a repensar ou pensar o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Volto para a TV aberta, continuo na TV fechada, continuo na internet, rádio. Tirando esse momento de muito questionamento, de muita reflexão que você teve, depois em algum outro momento voltou a se repetir? Não. Depois daquele momento em Cuiabá, não. Eu voltei para Cuiabá que eu tinha quebrado, literalmente. Eu tinha falido. Por quê? Eu, Rodrigo Faro, apresentadores de um programa convidado. Eu e o Rodrigo tentando entrar nesse universo. Eu acabei indo mais rápido para esse universo. O Rodrigo demorou mais um tempo. A gente tinha sido convidado por uma produtora de Miami para apresentar um programa chamado Checkpoint na CNT Gazeta. Um programa que era produzido na produtora Frame, uma produtora gigantesca aqui de São Paulo. Na época todo mundo falava dessa produtora e a gente foi lá. Na época eu indiquei vários colegas para trabalharem na nossa produção. Colegas de calibre muito potentes. E aí fizemos o primeiro mês... A turma recebeu salário, eu recebi salário. No segundo mês, eu não recebi salário, a produtora recebeu salário quebrado, as pessoas todas. No terceiro mês, ninguém recebeu mais nada. Quarto mês, ninguém recebeu mais nada. E eles fugiram do mapa, sumiram. A gente chegou um dia para gravar e não tinha mais ninguém de Miami, ninguém não sei o que lá. E o programa tinha ido ao ar 2, 3, 4 vezes. E recebíamos Sandy Júnior, recebemos Timbalada, recebemos um monte de banda legal pra caramba. E foi uma grande frustração. Mas o caráter que sempre moldou o meu comportamento... O meu comportamento sempre moldou o meu caráter. Falou, eu não posso deixar essas pessoas que dependem muito mais desse dinheiro sem receber. Aí eu peguei o meu pouco dinheiro que eu tinha na poupança,
pessoal meu, que eu tinha juntado até então, e paguei todo mundo, peguei dinheiro emprestado do meu pai e paguei dinheiro para todo mundo que estava ali há 3 meses sem receber dinheiro. Aquilo me quebrou financeiramente, perdi tudo que eu tinha depositado, me quebrou espiritualmente e eu não queria mais nada de São Paulo, estava estressado. E você fez uma coisa que é interessante, você trouxe agora uma perspectiva que eu nunca parei para pensar, para traduzir e trazer para os tempos, para o glossário atual. O burnout aconteceu. O burnout aconteceu definitivamente naquela época. Eu não queria estar em São Paulo, não acreditava mais em mim, estava cansado, estressado e assim por diante. E fui para Cuiabá repensar minha vida. Entrei numa faculdade de comunicação, finalmente entrei numa faculdade de comunicação, propaganda e marketing. Aí comecei a namorar, pela primeira vez namorar uma menina para poder ter uma vida de, poxa, que gostosinho, colinho de mamãe, colinho de papai. Voltei para o quarto, onde eu havia passado minha adolescência, reconectei com meus melhores amigos e fui tocando uma vida inteira. Só que eu não parei em Cuiabá. Não sei se você sabe, em Cuiabá, passaram-se 4 meses, eu fui convidado para apresentar o primeiro programa de auditório do Centro-Oeste, o TV Team, produzido pelo SBT local. Eu quem criava, junto com o Eduardo Ferreira, apresentava, produzia em outra produtora, e simultaneamente o pessoal da MTV, Valtinho Pascotto, querido Valtinho, me ligou. Tá, tudo bom, querido? Você tá em Cuiabá? Eu falei, tô. Então, olha só, nós estamos abrindo agora a rede de afiliadas da MTV, você tá sabendo? Eu falei, tô. E nós estamos com uma afiliada aí, um pessoal do álcool, do negócio do álcool, do agronegócio, montou uma TV aí, mas eles não sabem o que fazer com ela. A hora que eu fui ver lá, um estúdio gigantesco, coisas enormes, os caras gastaram, sei lá, $2 milhões para montar uma afiliada da MTV, que era 25 UHF. E eles precisam de alguém que conheça programa, que conheça o negócio, que saiba sobre a nossa marca, sabe toda a Bíblia que tem, que a MTV era uma marca americana e tinha toda uma Bíblia. E você pode ser o próprio apresentador. Topa? Eu falei, topo. Aí eu fui o diretor de programação e VJ da MTV Cuiabá. E aí durante 1 ano eu fiquei no colinho de papai, mas não deixei de fazer o que eu amava. Mas num outro sarrafo de cobrança, muito menos exposto, com conforto. Eu podia sair da TV e jogar meu futebol com os amigos no início da noite. Então eu estava com uma vida muito gostosa. Acho que a maior reflexão ficou na chegada em Cuiabá. Quando surgiram os convites, a afirmação da minha vocação veio muito rapidamente. E depois a volta para Cuiabá a volta para São Paulo se tornou inevitável. Só que não fui eu quem provoquei a volta. A minha mãe foi muito valiosa nesse momento. Minha mãe falou: o que você está fazendo aqui, depois de 1 ano e tanto que eu estava lá? Eu falei: fazendo o quê? Como assim, mãe? O que você está fazendo aqui em casa, aqui em Cuiabá? Como assim? Você está triste. Como triste, eu estou feliz da vida. Feliz da vida num grau diferente. Sim. Minha mãe percebeu e falou assim: vai embora, cara. Qual que é o seu sonho? Mas você não tem sonhos, não? Eu falei: mãe, sonho me dá medo. Tá bom, filho, então deixa eu te contar uma coisa. Se os seus sonhos não te assustam, é porque talvez vocês não estejam sonhando grande demais. O quê, mãe? É isso mesmo que você ouviu. Seus sonhos estão pequenininhos aí dentro. Vai embora. Mas eu não tenho grana. O papai te ajuda, eu te ajudo. Você vai para casa da sua tia em Campinas, você fica lá para dar um suporte, para você não chegar em São Paulo direto. E comecei a ir para São Paulo. Bate e volta todo santo dia em Campinas para fazer o meu reencaixe no mercado com umas fitas VHS que eu havia feito. Custava caro pra caramba. Era meu cartão de visita. E aí foi quando eu cheguei até a Globo, que foi minha última fita. Foi a última fita VHS que eu tinha. Mandei fazer 30 e tantas fitas, era caro pra caramba. E eu saí com essas fitas no banco do lado, assim, passageiro, que nem um corretor vendendo sobre o meu imóvel. O imóvel Taviano. E aí só sei que deu certo. E essa volta pra São Paulo eu devo à minha mãe. Tem ainda, né, que não vai dar pra gente falar. Video show, Amor e Sexo. Eu assistia muito Stream Makeover Brasil. Ilha da Tentação. Ilha da Tentação. Tem o Cozinhe Se Puder. O Cozinhe Se Puder, o que você tá fazendo no UOL. O Otalab no UOL. O Otalab. 5 anos já. Depois com a Flávia Lino e... Lia e Léo. A primeira ficção de dramaturgia. Primeira dramaturgia, ficção do UOL. E isso é muito legal. Foi uma criação nossa, produção em nossos estúdios, etc. Já gravaram tudo, tá? Assim, já estamos na 3ª temporada, agora estamos negociando a 4ª. Então, mas daí grava tudo, assim, grava não, tudo. Não é que nem obra beta, não. Grava tudo e exibe. Grava tudo, exatamente. E exibe, por uma né? questão de custo operacional também. Mas, na reta final aqui do nosso bate-papo, preciso falar do seu retorno à Band, à TV aberta, a nova fase do Melhor da Noite. Você já falou que depois do seu problema de saúde, você valoriza cada segundo com a família, não é? A sua estrutura no Rio, tá todo mundo lá, as filhas, a esposa, enfim, a casa. O que te levou a aceitar, né, um convite para vir aqui a São Paulo, quarta, quinta e sexta, pegando avião, deixando a família? O que estava faltando aí na tua carreira nesse momento, hein? Olha, a gente vinha nessa paquera 1 ano e meio com a Band. Com o Schneider, com o Rodolfo, com o Kaká, com todo o time da casa, para a gente tentar encaixar essa vontade mútua, né?
Mas por uma questão ou outra, seja pelo formato, seja pelo modelo do negócio, e especialmente pela questão de agenda, minha agenda é uma loucura. Depois que eu saí da Globo e montei todo um ecossistema de acontecimentos, a agenda virou um grande desafio para mim. E também a questão de família, especialmente família, nós nunca tínhamos conseguido fazer o match perfeito. Mas aí deu o match perfeito, porque quando me chamaram dessa vez para esse papo, eu falaram, tá vendo, acho que a gente tem uma coisa que é a sua cara aqui, eu acho que você vai ficar legal, acho que você vai gostar do que você vai ouvir. Aí, quando eu soube da reformulação do Melhor da Noite e as ideias já estavam ali aterrizadas, quando eu olhei para a apresentação que o Ariel, junto com o Nano, junto com o Kaká fizeram e me mostraram, eu falei, gente, é a minha cara, é auditório, é programa ao vivo, é com música, é com informação, é entretenimento, é quadro, é gamificação, convidados e assim por diante. Eu falei, uau, eu topo, mas antes de dar 100%, deixa eu falar com a minha família. Porque aí veio, a hora que eu fui entusiasmado, porque assim, o projeto foi o grande gatilho disso, né? E aí eu virei para Flávia e falei, amor, olha só que chegou aqui para mim. Flávia, parceiraça de vida, é minha esposa, mas também é minha sócia nos negócios e também parceira de cena. Ela olhou para mim e falou assim, o que você quer fazer? O que seu coração lhe diz? Eu falei assim, meu coração diz, fica aqui com vocês. A verdade é essa, meu coração fala assim, eu não quero perder cada segundo com a Olivia. Eu quero abraçar, eu quero ter meu abraço das 10 horas da noite antes dela dormir para ir para a escola, amanhã, dormir para a escola. Mas, ao mesmo tempo, meu retorno para a TV aberta é numa condição que nos últimos anos não aconteceu, de um programa que eu posso ser a potência máxima que eu acredito ser como comunicador, podendo ser diverso, amplo, o OTA na sua voltagem mais sincera e transparente possível e mais legal. Amor, vai embora. A gente se vira, a gente vai estar lá mais com vocês. Nossos negócios estão lá, boa parte deles. Temos muitos amigos. Olivia está com 2, 3 amigas que estão morando hoje aqui, por coincidência, em São Paulo. A Júlia também vai estar aí. Eu vou estar sempre com você. Vamos montar uma estrutura legal e a gente vai te ajudar, vai te apoiar e vamos nessa. Foi tão bacana o que a Flávia fez, porque se ela tivesse dito não, eu teria dito não. Se ela tivesse dito, deixa eu pensar, eu teria dito não. Só que ela disse um sonoro sim, porque ela, como parceira de vida e apaixonada pelo que faz também, entendeu que esse podia ser um momento e um formato muito interessante para esse sacrifício valer a pena. E foi o que aconteceu. Ela foi uma parceira, e assim como também ela, quando está nas suas missões, que nem foi ela como musa do Carnaval, do Salgueiro, né? Ela teve o apoio total nosso, da família inteira, e eu apoiando ela, e o ambos fazendo do seu jeito, com tanta dedicação, entrega. Então, esse sacrifício que eu estou tendo que fazer agora, distante da família, e também me adaptando a um ritmo de vida novo, né? Confesso que ainda está na conta, né? Da equação, né? Do sacrifício, porque, poxa, eu dormi todo dia 2 da manhã, 3 da manhã, o programa acaba meia-noite, até eu chegar em casa, meia-noite 40, meia-noite, uma hora. Até baixar adrenalina. Até baixar adrenalina, jantar, comer alguma coisinha, é 2:30 da manhã, acordar. E aí eu não posso dormir até meio-dia. Não posso, porque eu tenho meu negócio, eu tenho meus negócios, eu tenho meus outros projetos, eu tenho que disparar a cenografia disso, eu tenho que falar com o VP de não sei de onde, eu tenho que falar com o nosso diretor executivo da escola, que eu sou sócio da maior escola de comunicação oratória da América Latina, a Vox. Eu tenho que falar quem é que vai ser o nosso novo executivo. E aí vai, completando 10 anos agora. Então imagina, para mim está sendo desafiador. É vida de roqueiro empreendedor. E ela também, né? Quando pega ali uma novela, né? Protagonista e ali tá também. Com Sandra agora, tá de volta com Eta Mundo Bom. Eta Mundo Melhor. Eta Mundo Melhor. Eta Mundo Melhor, né? É isso. É a continuação ali, a sequência daquela novela que marcou também, né? O Eta Mundo Bom, com Sérgio Guizé, com um grande elenco ali. Agora, quarta, quinta e sexta, então no Melhor da Noite, nessa nova fase, nessa nova roupagem. Quando a gente se falou pela primeira vez, você tava para estrear a véspera ali, então ainda era novidade, você já tinha feito alguns pilotos, já sabia mais ou menos o que ia acontecer. O programa agora já estreou, já rodou, você já viu o que deu certo, o que pode melhorar, o que pode ajustar. E aí, agora, a sua percepção, a sua opinião, a sua leitura? Vou de novo trazer a perspectiva de alguém do empreendedorismo. Nós estamos com uma startup no ar. Ou seja, é um horário novo, temos um desafio de horário, era 8h30, mudou para 10h30. Temos um novo formato, tem um novo apresentador e como uma startup a gente está gerando aqui um ciclo de aprendizados agora. Esse ciclo de aprendizados, nosso objetivo é tentar falhar cada vez menos ou errar cada vez menos. Mas como é que você faz isso? Errando. Como é que eu descobri isso? Então hoje nós estamos com uma consciência de que já em 3 semanas e somente 3 semanas, temos uma convicção de que colocamos algo muito potente no ar. Muito legal, que preza pelo bom gosto, visualmente falando, esteticamente falando, desde os LEDs, passando pela embalagem de todas as nossas edições e assim por diante. Aí tem um senso estético, ou seja, ético, bom gosto ético, a ética soberana que vai nos proteger de não precisar buscar audiência a qualquer preço. E aí tem o conteúdo popular,
que a expertise de tantos profissionais, especialmente do Ariel, também nosso diretor, Ariel Jacobowitz, somado a minha e do nosso time, faz um mix perfeito entre o... Eu falo que a brincadeira é o mesmo molde do Video Show. O Video Show era um programa moderninho, descolado por fora, mas super popular por dentro. E o Melhor da Noite também é isso. E eu resolvi também até trazer um visual novo, tô de terninha e gravata, sendo um Jimmy Fallon super cool, mas ao mesmo tempo falando brincalhão nas coisas populares, indo pro chão, dançando. Então, assim, se tem uma primeira análise que ainda é cedo para concluir, é que nesse ciclo de aprendizagem a gente conseguiu já colocar nessa construção de audiência, num horário desafiador, um produto muito legal. E o resultado, o feedback de muita gente é bastante positivo. Já chorou, já se emocionou Já lá chorei. com a Bruna, Nossa, com a Bruna Carla. Bruna Carla, né? A Bruna Carla mexeu numa gavetinha minha muito sentimental, que foi da pré-cirurgia lá. E é isso que é legal. O ao vivo também, voltaicamente falando, te dá a chance de ser o mais humano futebol clube possível, orgânico possível. O erro, eu assumo. Ontem ou anteontem, teve um chefe que foi fazer o rolê do chefe com a gente, o GG Brasa. Eu tava começando a falar dele. E com 31 anos de idade, não sei o que lá, ele já foi entrando. Ele foi entrando, eu tava presente. Eu nem tinha chamado ele ainda, que a produção acho que entendeu que era pra entrar. Aí eu, não, volta. Peraí, gente, volta lá, deixa eu te chamar. Aí eu trouxe ele pra volta. Então, é o barato do ao vivo. E assumir que essas falhas fazem parte dessa nossa Não jogada. dá pra chamar de falha, não é? É falha, é. E isso traz muito do rádio também, né? Porque aqui é tudo ao vivo, né? Então a gente não corta nada, não tem isso, grava de novo. Não, vambora. Eu sempre falo, tamo ao vivo, acontece, a gente às vezes fica muitas horas no ar ali, então em tantas horas no ar, alguma coisinha vai sair, né, Ota? Sim, claro. Que não foi ali planejada, que tá no script, que tá no roteiro, isso faz parte, o público gosta disso, porque isso é humano, né? Total. Então isso acho que bate também, né? Aquele Bate. programa muito certinho, engessado. E é legal que o ao vivo, do jeito que eu tô fazendo, porque assim, o Melhor da Noite antes comigo tinha um viés muito jornalístico. Então tava todo mundo um pouco mais num local ali, vamos lá, aqui é meu quadrado, eu sento no meu quadrado e fico ali. Agora não, eu criei um polígono de acontecimentos e às vezes imprevisíveis. Então é legal que eu trouxe todo mundo também para uma nova voltagem de atenção e de tipo de olhar um para o outro, sabe? Espírito de time. E eu entro antes de começar o programa, 15, 20 minutinhos antes, brinco com a plateia canta, dança, vem pro meio do palco, aí eu falo com o nosso pessoal da plateia, apresento o nosso elenco, converso com eles, e a gente vai criando uma unidade. Por isso que hoje uma coisa também que eu reparo de maneira super positiva nesse ciclo de aprendizados, é que já conseguimos chegar no ar com uma unidade, assim, entre elenco, entre plateia, entre conteúdo, entre formatos. Então, estou muito contente, assim, a gente tem uma convicção e a casa sabe disso também. A gente está muito alinhado com relação a isso. A expectativa do programa não é ainda primeiro sobre a audiência, é primeiro sobre ele. Vamos construir um baita programa e trabalhar para trazer essa audiência? Vamos, o produto está aí. Ficou faltando muita coisa, mas preciso Até às 9 da noite a gente fica aqui. Mas preciso te liberar. O Melhor da Noite aqui na Band, às quartas, quintas e sextas. Os projetos todos do Otaviano nas redes sociais. É só seguir, acompanhar aqui no Instagram. Vou passar só o Instagram. @Otaviano. É facinho, @Otaviano. Lá tem o link, todas as agências, a escola, o programa aqui na Band também, as novidades todas. O ouvinte segue por lá. Queria te agradecer demais pela presença, pela Danilo, visita. você, deixa eu falar aqui, gente. Tenho 35 anos. É legal quando você senta numa mesa para contar a sua história e a pessoa às vezes sabe mais de você ou sabe de você direitinho, que é uma obrigação mínima. As pessoas às vezes estão um pouco relaxadas para entrevistar a gente. Aí você tem que um pouco contar a sua história para a pessoa. E você é muito craque. É um prazer dar uma entrevista para alguém que estuda, que sabe, que capricha na entrevista. É muito legal compartilhar com você. Obrigado, volte sempre, viu? Danilão, parabéns, Gobato! Beijo, gente!